Olá para você, eu sou Larissa. Eu sou Ludmilla e esse é o Prosa em Família. Olha, é interessante, né, Ludmilla? Eu recebo muito até hoje no consultório, pode parecer meio fora de época, mas eu recebo pais com queixas de que os filhos adolescentes estão ficando muito com outros, né? Estão exercitando muito o ato de ficar e isso é preocupante. Então, os pais trazem isso como uma preocupação. O que o Enio coloca a esse respeito? O que a gente poderia pensar sobre o ficar? O que acontece? O jovem, o adolescente, ele está se descobrindo como um ser sexualizado. E aí, de novo, a gente volta à questão de que a sexualidade não é somente o ato sexual, mas o que a gente discutiu aqui antes. E isso, claro, traz sensações que são novas. Sim. Então, ao tomar contato com essa sexualidade, o adolescente vai se sentir assustado, excitado. O ficar é uma possibilidade de experimentar essas sensações, né, de forma a melhorar a autoconfiança desse adolescente. E isso é importante que os pais entendam, já existiu em outras épocas, Exatamente. né? É só que eram assim, todo mundo em outras gerações já encontrou uma solução criativa para poder, né, fazer essas experiências. Exatamente, só que não tinha esse nome. Isso. E não era tão socialmente aceito como é o ficar, né? E é importante dizer o seguinte, para o próprio jovem e para os pais, né? Se você está atendendo o adolescente, é importante lembrar de algo que a gente já discutiu aqui, que o ficar não deve acontecer na vida dele por causa de uma prescrição social. Deve acontecer porque é do desejo dele, deve acontecer no ritmo dele, Sim. deve acontecer nas limitações que esse adolescente encontra, porque senão ele começa a obedecer uma regra coletiva, uma regra de um grupo, e daí ele perde o contato com o que é bom de fato para ele, porque está de acordo com o desejo dele. E a gente está falando aqui do ficar de uma forma saudável. A gente não está dizendo aqui sobre determinadas situações que acontecem em rodinhas de adolescente com esse objetivo de pressionar o grupo, né? Às vezes até de fazer competição, não é? Isso. A gente não está falando do ficar nesse sentido. Isso, como esporte, né? A prática esportiva do ficar, mas como uma experimentação mesmo necessária para a pessoa que vai se entendendo como um ser sexualizado, como um ser sexual, incluindo aí, gente, todas as possibilidades de orientação sexual. Também já discutimos em outros vídeos. Até o assexual, a pessoa que de repente vai se perceber no meio de tudo como alguém que não tem desejo. Ela até, nós temos o assexual romântico, por exemplo, que é alguém que quer ter um relacionamento afetivo, mas não quer ter sexo. Então, qual é o momento do contato com isso? É o momento da descoberta da sexualidade. E para os pais, com essa queixa, o que a gente faz? Novamente, a gente precisa chegar a essa questão. Então, a gente está percebendo aqui que o atendimento do adolescente, ele vai necessariamente passar por um acompanhamento em paralelo da família. Isso, e aí o ritmo desse acompanhamento depende muito de cada demanda. Sim. Às vezes você vai ter que fazer alternância, chamar pais com mais frequência, e às vezes não, isso depende muito da relação dos pais com o filho, né? Entender o que realmente o adolescente apresenta que está relacionado aos pais e o que não. Mas novamente é preciso trazer os pais para essa conversa, né? Para tentar situá-los em relação ao ficar e dizer, olha, isso faz parte do movimento da adolescência, é necessário, relaciona-se com o momento de descoberta que o seu filho atravessa e aquilo que também a gente falou lá atrás, né? Trabalhar a questão da expectativa, porque às vezes o que choca, mas é muito cedo para isso. E a gente está entendendo que com toda mudança, gente, não dá pra gente determinar, existe uma idade certa para isso começar a acontecer. Vai ter uma variação, né, Larissa? Uns vão despertar mais cedo, outros mais tarde. Isso também se relaciona ao contexto social, cultural, tudo. E a gente precisa deixar clara, né, ou colocar pelo menos em discussão, em pauta, essa questão da moral transgeracional. Aquilo que orientou moralmente uma geração não orienta mais uma geração de hoje. Então, isso precisa ser conversado com os pais, com as mães, com os responsáveis,
para que isso deixe de ser um impedimento para a discussão sobre a sexualidade. Porque um dos efeitos, né, a gente está falando ainda do livro do Enio Brito, um dos efeitos que ele lista aqui, que ele vai elencar, pode ser a gravidez não planejada, por exemplo. Então a pessoa estabelece um ficar num ritmo que envolve a prática do ato sexual em si, transar propriamente dito, e aí de repente ela está fazendo isso sem estar preparada. Madura o suficiente, sem conhecer os riscos, né? Porque é importante dizer isso, gente. O ato sexual, ele envolve responsabilidade. Isso. Porque existem consequências, podem existir consequências, senão a gente também tem que estar preparado. Isso. E a questão do preparo, quando a gente fala dele, não envolve algo moral ou uma ideia socialmente estabelecida sobre tá pronto, né? Isso, e a pessoa está preparada aos 18, a pessoa está preparada aos 15. Isso depende muito de cada configuração, de cada pessoa, de cada singularidade. Então, é isso que o terapeuta discute com o adolescente. O que é para ele estar preparado, envolve o quê, como ele está fazendo essa escolha, se ele pode imaginar e pensar como possível arcar com as consequências dessa escolha. Isso inclui tudo, né? A gente não quer transformar aqui a sexualidade num discurso, não queremos fazer coro com o discurso médico que sempre lembra a sexualidade vinculada a doenças, a infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem que lembrar que sexualidade deve envolver principalmente prazer. E para que o jovem desfrute desse prazer que a sexualidade pode dar, ele tem que estar em contato com todas essas questões que ele capta da moralidade social. Tá? Vamos continuar falando disso. Tem mais assunto que nos interessa aqui nesse livro. É um desdobramento interessante que a gente pode fazer. E nós queremos te ouvir, queremos que você participe, né, Ludmila? Vem prosear com a gente, traz suas demandas. Vai ser um prazer poder fazer essa troca. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.